Curso de Iluminação 2016. Esse é o primeiro módulo, que é a História da Iluminação. Hoje nós vamos falar sobre a lâmpada de arco voltaico. Para acompanhar a sequência e tudo isso, é só entrar no site da Ilunato, www.ilunato.com.br/curso. Lá você tem a sequência de todas as aulas. Para ficar mais fácil, tem também as informações por escrito e as imagens. Então, eu acho que para a gente falar de arco voltaico, a primeira coisa a gente tem que falar de eletricidade. Lembrando que a lâmpada de arco voltaico é anterior à lâmpada de filamento. Foi o primeiro tipo de lâmpada com energia, não é combustível, né? Com energia elétrica, que até então existia lâmpadas a gás, a óleo, e foi uma mudança muito grande. Então, a primeira coisa que a gente tem que considerar da lâmpada a arco voltaico é que você tem, em ambientes fechados, tanto os lustres a gás e a vela, eles consumiam o oxigênio do ambiente. Então, você imagina aqueles castelos com aqueles lustres enormes, com 64 velas, 124 velas, enfim. Aquilo iluminava, tá? Porque é uma quantidade muito grande de velas ali acesas ou de bicos de gás queimando e tal, mas aquilo consumia o oxigênio do ambiente e criava cheiro e, enfim. Então, com a energia elétrica tem um salto muito grande em relação a isso, que é uma coisa impensável hoje em dia, porque hoje você tem vela numa festa, mas é uma coisa mais decorativa. Antigamente, eles faziam aquelas quantidades gigantescas de velas para até impressionar, causar um certo... uma sofisticação, né? Mostrar, olha, como nós temos um ambiente claro à noite, enfim, isso era uma coisa valorizada. E aí, de repente, quando vem a energia elétrica, você tem essa possibilidade de fazer isso sem ter essa queima. Então, o que é interessante? A gente falar aqui que eles... aí aqui eu estou falando de energia elétrica. O que aconteceu? Tales de Mileto, na Grécia Antiga, descobriu que se atritar uma pedrinha de âmbar, criava atrair, sabe aquela brincadeira do pente que você esfrega no cabelo e pega pedacinho de papel, alguma coisa próximo disso. Foi observado isso. Hoje a gente sabe que isso é energia elétrica, mas na época era um mistério, né? Como a gente tem mistérios na física hoje, que são coisas que não são explicadas, mas são observadas, principalmente na física quântica. E só em 1800 que foram entender a energia elétrica, foram descobrir usos para a energia elétrica. E a lâmpada de arco voltaico, ela é muito simples. Na verdade, trata-se de dois eletrodos, um positivo e um negativo, e aquilo fecha uma corrente no ar. E ela tem um isolador ali de gesso, e você cria uma diferença de potencial alta para aquilo conseguir formar aquele arco, e basicamente o princípio é esse. Então imagina um soldador, sabe quando faz uma solda de portão, que aquilo emite uma luz extremamente brilhante, que tem que ter uma máscara de proteção, se você olhar de longe você vai ver que aquilo ilumina, né, o ambiente, é alguma coisa próxima disso, aquilo fecha um arco. Então, uma das dificuldades desse sistema foi o ofuscamento, porque ele era extremamente com um nível de luminância elevado, então isso ofuscava. Aí o que fizeram para poder melhorar, né, essa situação? Criavam, não é exatamente em série, porque não eram resistências, mas criavam conjuntos assim, de 6 lâmpadas, para você conseguir reduzir essa intensidade. Elas estavam meio que interligadas, né? E aquilo dividia aquela potência, enfim, eu não sei explicar em termos elétricos exatamente o esquema de ligação que era feito, mas eu posso te dizer que não tinha como você ligar uma pontualmente, assim, eu quero ligar uma lâmpada, não, aquilo era ligado conjunto para você conseguir uma intensidade menor, mas sempre todas juntas. Então, deixa eu só pegar uns dados aqui que eu não consegui decorar das datas, mas basicamente é o seguinte, 1887 foi a iluminação em Londres, num teatro, que é a primeira, 1878, num teatro em Londres,
em Paris, depois teve The Place Avenue, que foi uma iluminação pública que fizeram. Também fizeram nos Estados Unidos em 1876. E em 1879, a Estação Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, que é onde é hoje a Central do Brasil. Foi o primeiro lugar do Brasil a receber uma lâmpada elétrica. Eram 6 lâmpadas do modelo, como é que eu falei isso? Jablockhoff, CHKOFF no final. Enfim, isso a gente tem aí no primeira iluminação elétrica do Brasil. E basicamente é isso, foi um sistema que não foi muito difundido, tá? Ele tinha aplicação, então, como você vê, num teatro, numa estação de trem, numa rua, alguma coisa mais assim, mas tinha esse problema da intensidade. Você imagina, aquilo devia fazer zzz, foi um primeiro passo. Muito obrigado por assistir o vídeo. Dá um joinha se puder, se tiver gostado do vídeo, se inscreve no canal e não perca o próximo vídeo, que é a lâmpada de filamento, e tem bastante coisa para falar, tá bom? Muito obrigado, tchau, tchau.